Bem-vindos ao webinar de resultados da Terra Santa Propriedades Agrícolas do ano de 2022. Estão aqui comigo o Zé Humberto, nosso CEO e RI, e o César Prado, nosso diretor jurídico administrativo. Eu vou passar a palavra ao Zé Humberto para iniciar a apresentação. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso call de resultados. Eu vou começar aqui. Coloca a apresentação, Isa, por favor. Eu já começo aqui no... Vamos lá, primeira página. Pode ir, Isa. Vamos lá dar uma olhada aqui no nosso DRE de 2022, tá? A receita bruta da companhia ficou ali em 104.450 milhões de reais. A composição dela, a maior parte dela vem dos nossos arrendamentos. A gente tem 3.791, que é uma receita em decorrência de 70 milhões de reais, que foi um pagamento antecipado que a SLC fez. O dinheiro já entrou no caixa e a gente vai reconhecendo essa receita ao longo do tempo. Por normas do IFRS, vocês vão ver quando eu passar pelo detalhamento dos juros, que ela também tem um juros associado. Hoje a receita está menor do que a conta de juros, mas ao longo dos 20 anos de contrato, né, a receita vai ficar exatamente 70 milhões a mais do que o juros, ou seja, ela está descasada ao longo do tempo, vai chegar um momento em que a receita vai ficar maior, os juros menor, e os 70 milhões de reais que a gente recebeu como antecipação vai ter todo ele passado no nosso DRE como receita, né? As deduções aqui são principalmente PIS e COFINS, e isso dá uma receita líquida de 95 milhões de reais. Vamos lá para os custos. A gente tem duas linhas de custos da companhia apenas. Um deles é a depreciação dos ativos, que são os ativos que estão lá nas nossas fazendas, que estão arrendados para a SLC. Quais são os ativos? São as casas, os armazéns, a alvedoeira, o silo. Essa é uma depreciação de 5.724 mil reais, que ela não tem uma contrapartida caixa. A gente não faz um CAPEX, a gente não faz um investimento de manutenção nesses ativos. A gente não faz porque a SLC tem, pelo contrato, a obrigação de devolver os ativos para nós do mesmo jeito que ela recebeu, ou melhor. Então, todos esses investimentos acabam sendo feitos pela SLC, e isso faz com que a gente não tenha essa necessidade. Então, ela é uma despesa não caixa. O ITR são os impostos, né? Imposto territorial rural, imposto das terras, esse sim, imposto caixa, na ordem de R$1 milhão. Isso dá um lucro bruto de 88.220.000 reais, e aí a gente vai para as nossas despesas gerais e administrativas, que ainda estão muito altas, estão ali em 32.108.000 reais, mas já aqui vendo que a parte recorrente destas despesas ela é menos da metade. Ou seja, o que a gente espera? Que essas contas não recorrentes, que elas vão diminuindo ao longo do tempo, até que em algum momento, nos próximos anos, ela fique uma conta muito pouco relevante. Isso tudo está dando para a gente um lucro operacional de 56 milhões de reais. O resultado financeiro foi 10.700.000 reais, né, de despesa, porque a gente tem receitas e despesas. Eu vou dar um detalhamento maior, né, nos próximos slides. E isso tudo está dando um lucro líquido, um lucro antes do imposto de 45,4 milhões de reais. Na linha de imposto, a gente teve aqui a reversão principal, que o principal número impactando são 108 milhões de reais positivos, né, entrando aqui na conta de imposto, que ele o principal fator vem da incorporação das terras da TSB, né, TSB pela Terra Santa Propriedades Agrícolas, e as terras e ativos, de maneira geral,
foram considerados como custo incorrido e a gente reverteu um imposto a pagar, né, que estava provisionado no balanço, que não fazia mais sentido mantê-lo no nosso balanço. Isso trouxe essa conta aí de R$ 108 milhões positivo na linha de IR, que está dando para a gente, então, um lucro líquido de R$ 137.168.000. Seguindo aqui a nossa estratégia de distribuir os lucros da companhia na forma de dividendos, a gente declarou ontem ali um pagamento de dividendos de R$ 1,35 por ação, que é exatamente 95% do nosso lucro líquido, 5% é a reserva legal obrigatória que a gente tem que manter na companhia. Pode passar, Isa, por favor. Bom, aqui um detalhamento da receita, né? No ano de 2022, da receita de arrendamento, né? No ano de 2022, a gente tem principalmente receita de arrendamento da safra 21-22 e da safra 22-23. Né? Lembrando que a safra começa em agosto, começa em setembro e termina em agosto. Então, no ano de 22, a gente teve os últimos 8 meses da safra 21-22, que foi de janeiro até agosto. E a gente teve os primeiros 4 meses da safra 22-23, que foi de setembro até dezembro. Né? Então, R$ 64.057.000 da receita da safra 21-22, que foi marcada pelo preço da soja de R$ 96 milhões, e R$ 33.110.000 referente à safra 22-23, que está marcada aqui em R$ 99.330.000. Pode passar, Isa, por favor. Vamos ali para as despesas operacionais. Vou colocar aqui uma lupa nas despesas não recorrentes, né, e nas despesas recorrentes. Então, começando aqui pelas despesas recorrentes, a gente tem os honorários da administração. Aqui são conselhos, né, conselho de administração, conselho fiscal, comitês, diretoria, que somam R$ 5.094.000. Gasto com o pessoal é o nosso time, né, da companhia. É um time enxuto aí, temos cerca de 20 pessoas aqui trabalhando na empresa. Assessorias, né, 2.817.000, são assessorias recorrentes que a gente tem. Assessorias jurídicas, né, a gente tem muitas causas. Se vocês acompanharam ali os calls e resultados antigos e acompanharam toda a transação, né, todos os vários processos que eram da Terra Santa Agro, que foi incorporada pela SLC, eles ainda continuam sendo de responsabilidade nossa. Então, a gente tem que fazer todo esse acompanhamento, né, e a gente tem um conta corrente lá com a SLC, que vai sendo enchido com despesas que a Terra Santa Agro tem e receitas que a Terra Santa Agro tem, que não são relacionadas à operação, né, que são relacionadas ao histórico da companhia, que ele é de responsabilidade nossa, tanto as despesas quanto as receitas. Então, a gente tem aqui bastante processo, por isso um gasto com assessoria jurídica recorrente elevado. Temos assessorias de mercado para ajudar a gente a entender melhor a situação de safra, preço das commodities, né, definir o melhor momento para a gente fixar o preço da soja e converter nossa receita de arrendamento em saca de sojas para reais. Assessoria tributária, assessoria ambiental e imobiliária, assessoria do manejo sustentável, né, que a gente comentei ali na nossa receita, compõe a nossa receita bruta da companhia. Depois, condomínio e aluguel, auditoria, publicidade legal, manutenção de sistemas, despesas normais ali de operação da companhia. Relação com investidores, despesas que a gente tem relacionadas com B3, né, divulgações, etc. No lado das despesas não recorrentes, né, aí a gente tem honorários de êxito, é uma parte grande, né, 5 milhões, esse é o maior número aí dessa linha, R$5.062.000. Por que ele é não recorrente? Né? A maior parte desses 5 milhões ela vem de um processo de 2019,
de uma área que a gente arrendava, de 9.300 hectares, em que a gente conseguiu estabilizar o contrato de arrendamento e conseguimos continuar, né, na posse e utilizando essa área. Essa área foi incorporada pela SLC e, obviamente, é uma área muito relevante, muito importante. Ela ajudou a compor o valor da transação. Como a sentença saiu agora, em 2022, a gente teve que pagar o honorário de êxito em 2022. Tem também o êxito por conta de um ICMS que o Estado cobrou indevidamente, né, de commodities que a gente exportou, soja e algodão, e o Estado cobrou ICMS indevidamente, então a gente está defendendo esse processo. Então temos honorários de êxito desse processo. Era uma conta de aproximadamente 30 milhões de reais, que já diminuiu, hoje já está bem menor. A gente está, aos poucos, são vários processos, cada carga que a gente estava exportando virou um processo, então a gente está indo uma por uma, estamos limpando isso daí, e conforme a gente vai conseguindo reduzir essa conta, a gente vai pagando os honorários de êxito. Depois, a gente tem aqui, né, plano de incentivo em ações e encargos. Isso aqui também é não recorrente, porque a gente não tem nenhum plano de incentivo novo de ações ou stock options constituído, né, na companhia, pós-reorganização. Então, tem um único plano, né? Não tem adições, seja, esse ano não teve plano novo, ano que vem não deve ter plano novo, por isso ele está aqui colocado como não recorrente. Assessorias no valor de R$3.081.000. Aqui são honorários advocatícios vinculados à reorganização societária, né, vinculados a processos trabalhistas que a gente teve aqui na companhia nesse período, né, e também assessorias tributárias na companhia, que foram bastante necessárias nesse ano aí de acomodação, né? A gente tinha um modelo societário que fazia muito sentido para uma realidade da companhia antes da transação com a SLC. Hoje a companhia é totalmente diferente, então a gente ajustou o modelo societário e para isso a gente se apoiou em consultorias e assessorias especializadas. Laudos e pareceres, manutenção de sistema, são outras contas menores aqui, não recorrentes, que a gente tem. Próxima página, Isa, por favor. Vamos em outras receitas e despesas não recorrentes. Então, começando aqui no lado das receitas, né, execução de título extrajudicial, R$8.351.000. Isso ainda naquelas contas que estão lá na Terra Santa Agro, que é a empresa que foi incorporada pela SLC, né? Esse era um processo, era uma execução de um contrato que foi inadimplido em 2017, referente a vendas de máquinas e equipamentos que nós fizemos, né? O contrato foi inadimplido pelo comprador, a gente judicializou, teve a sentença e a gente reconheceu aqui no nosso resultado, né, esse valor. Então, esse é um valor que ele tem uma contrapartida caixa. Em algum momento, né, esse valor vai ser pago pela parte inadimplida, né, por decisão judicial, e esse valor vai entrar lá na Terra Santa Agro, e aí ele vai para o nosso conta corrente com a SLC, né, do jeito que aquelas despesas foram, que eu acabei de mencionar, as receitas também vão, né? Reversão de OF é a reversão de tributação incidente de operações intercompany de 2021, que a gente inverteu em 2022, e outras receitas aqui, pequenas, que são R$190 milhões. Desculpa, R$190 mil. Vamos ali para o lado das despesas. A gente começa na contingência cível, né? R$5.420.000. O principal aqui é a baixa de ativo em decorrência de um processo de reintegração de posse de 2009. Né? Também um outro número, são dois grandes itens que somam esse número. O outro é uma multa por operar o armazém em 2014, né, um armazém lá na Bahia, sem as devidas licenças em dia ali com o Estado. Depois, a gente vai ter aqui a contingência tributária. O principal item aqui é um ICMS de 2005, que não foi pago na época, né?
E aí a gente acabou tendo que pagar esse ICMS agora em 2022, reconheceu ele e colocou no nosso resultado. Baixa de despesas aqui são despesas decorrentes do acordo de associação, basicamente depois que a gente fez a transação com a SLC, né, tinham ainda algumas contas que estavam acontecendo. Então, imagina que a companhia que ela está andando e ela continua operando. Então, tinha despesas até o dia da associação, do acordo de associação, elas eram responsabilidade nossa e despesas dali para frente não eram. Então, tinha despesas de várias empresas, do tipo, desde PVA dos carros, várias despesinhas pequenas que a gente foi incorrendo ainda nos meses seguintes aos meses do acordo de associação. Então, ele está aqui nos não recorrentes. Essa conta aqui ela já não acontece mais, já não temos mais incorrendo nenhuma despesa referente a isso. Baixas e perdas de tributos, R$1 milhão, contingência trabalhista, R$190 mil, e são despesas menores. Vamos lá, Isa, pode passar, por favor. No lado financeiro, né, então a gente tem aqui um ajuste a valor presente de 2.742.000, isso é uma receita, tá? Isso basicamente Selic, que a gente reconheceu dos ativos tributários lá da Terra Santa Agro, que estão lá no balanço da SLC. Então, atualizando ele pela Selic, essa Selic né, ela entra aqui no nosso estado como uma receita, e daqui para frente, a cada mês, ela vai entrando também, né, conforme o tempo vai passando. As causas que ainda não foram pagas, elas estão sendo atualizadas pela Selic. Rendimento das aplicações financeiras, esse é o caixa que a gente deixou na companhia ao longo do ano, rendeu R$1.654.000. Juros ativos aqui de R$1.088.000 são basicamente a Selic dos impostos que foram compensados, né? Então, esse não é aquele que está lá atualizado e somado nos nossos créditos, mas ele é daquele que, de fato, foi compensado, de fato, virou resultado na companhia, então a Selic dele. E um outro pedaço também é a Selic de clientes inadimplentes que pagaram lá também na Terra Santa Agro, né? Também foi atualizado pela Selic. Aqui, juros de empréstimos de financiamentos e custos bancários relacionados a eles, R$7 milhões. Juros sobre adiantamento de clientes, R$6.025.000. Vocês vão se recordar que ali na primeira página eu comentei dos R$70 milhões, que foi o adiantamento que a SLC fez no nosso contrato de arrendamento. Isso gerou uma receita e ela também está gerando um juros. Como eu mencionei, os juros hoje está maior do que a receita. No longo prazo, a conta de receita vai ser maior do que a conta total de juros em R$70 milhões, que foi exatamente o valor da antecipação. Então, esse é um juros não caixa que a gente tem. Do mesmo jeito que aquela receita de 3 milhões e pouco é não caixa, esses juros também é não caixa. Aqui, 2.667 é a atualização do processo trabalhista, que terminou na companhia, né? O processo que acabou, então não devemos mais ter. A maior parte é um processo só, temos ainda alguns processos pequenos. Essa conta deve diminuir drasticamente aqui nesse ano de 2023. E aí outras menores, R$350 mil. Pode passar, Isa, por favor. Bom, com isso a gente termina também dando uma olhada aqui no nosso endividamento, né, na conta do nosso balanço. A gente estava com endividamento líquido no final do ano passado de R$49 milhões, esse ano estamos com endividamento líquido de R$27 milhões, R$27,7 milhões. Pode passar, Isa. O endividamento, se a gente levar em conta aqui, né, o valor dos nossos ativos, né, que está aí na casa de... a gente fez 2 avaliações esse ano, em HS Markit e Deloitte. Deloitte avaliou em R$3,3 bilhões e a HS Markit R$3,6 bilhões. E a Deloitte fez a avaliação por esse período um pouquinho antes também do IHS Markit. E a avaliação que a gente tinha no ano passado, que havia sido feita só pela Deloitte, estava apontando R$2,7 bilhões. Então, esse aqui é uma dívida muito pequena, perto do valor total dos nossos ativos e também perto do nosso EBITDA, da nossa receita. Pode passar, Isa, por favor.
Bom, olhando um pouquinho para agora a formação de preço da safra 22, 23, né? A gente vê que 4/12 dela já foi reconhecida no resultado de 22 e 8/12 vai ser reconhecido no resultado de 23. Ou seja, o resultado de 23, que é o ano que a gente está agora, ele é formado por um pedaço dele da receita de arrendamento do ano de 22, 23 e um pedaço da 23, 24. Aqui trago sempre para vocês acompanhar e entenderem como que a gente monitora isso daí. Então, a gente olha o preço da soja em Chicago, e aqui a gente olha dois meses, né? Mês de março, mês de maio. Por que a gente olha esses 2 meses? Porque o nosso principal contrato de arrendamento, ele considera o preço médio da soja de janeiro, fevereiro e março, né? Então, o preço referência para o contrato de janeiro e fevereiro é o contrato de março, na soja Chicago. Então, ele é soja Chicago março, ele é referência para a soja que a gente está fixando em janeiro e fevereiro. E a soja de maio, em Chicago, ela é referência para a soja que a gente vai fixar em março. Tá? A evolução do câmbio, que a gente tem que, em algum momento, converter essa soja, né, de dólares para reais, e aí a gente vê aqui o câmbio, a linha laranjada é o dólar forward, a linha azul é o câmbio spot. Claro que lá no dia do vencimento, né, o dia que ela é convertida de dólar para reais, essas duas linhas vão se encontrar, né? Ali a gente tem o prêmio em cents por bushel, isso basicamente é a diferença de preço entre a soja no Porto do Brasil e a soja Chicago, né? A gente está vendo aqui que soja de janeiro, fevereiro e março, né, cada um com um prêmio diferente. Normalmente soja de janeiro com um prêmio maior, fevereiro menor e soja de março com um prêmio menor ainda, né? Estamos aí prêmio navegando janeiro e fevereiro esse ano na casa dos 80, 100 pontos. E o custo logístico ele é um redutor do nosso faturamento. Então, a gente forma o preço da soja no porto e aí a gente tem que chegar com esse preço da soja até a fazenda. E aí a gente vê uma volatilidade bastante grande também no custo logístico ao longo desse ano. Pode passar a página, por favor? Nessa próxima página, você tem a combinação de tudo isso, que ela traz para a gente o preço em reais por saca na fazenda, né? O preço que é o nosso preço do contrato de arrendamento, como que ele evoluiu ao longo dos meses e ali os momentos em que a gente fixou a soja, você consegue perceber pelas barrinhas ali embaixo, tem as barrinhas cinzas ali embaixo, né? E a gente tem o preço alaranjado, é sempre o preço de mercado, e aí o preço azul já é o nosso preço, que considera a parte fixada com a parte de mercado, com a média ponderada, até que chega um momento em que está 100% fixado, aí o nosso preço para de mexer, né? O preço de mercado vai continuar oscilando, mas o preço da companhia, o faturamento estimado da companhia para de mexer, o preço para de oscilar e o faturamento também. Pode passar, Isaac, por favor. Então, hoje a gente está com 100% da nossa soja fixada, o preço em reais por saca na fazenda está R$ 149,2, o que está dando para a gente 99,3 milhões de reais, que 4/12 disso já foi apropriado na receita do ano 2022, o restante vai ser apropriado na receita de 23. Pode passar, Isa, por favor. Bom, dando uma olhada aqui em 23 e 24, o mercado aí já bem menos altista, né? Você vê os preços da soja em outro patamar, um patamar bem mais baixo. Isso tudo porque, muito provavelmente, a gente vai ter um ano de El Niño. Um ano de El Niño é um ano em que você tem baixa probabilidade de quebra de safra, tanto no Brasil, na Argentina, quanto nos Estados Unidos, né? Este ano, porém, a gente está tendo uma quebra de safra muito grande na Argentina, o que está mantendo os preços elevados, né? A Argentina deve quebrar aí em torno de 40%, eventualmente mais de 40% do que era esperado, né, da sua produção. Mas a próxima safra, o mercado está reputando, né, aí uma safra cheia, e por isso você tem os preços
da soja de 2024 em níveis bem menores do que os preços da soja de 2023. O câmbio tem se mantido estável nesse início de ano, né? A gente está monitorando, buscando eventualmente algumas oportunidades, né? E o prêmio, que também está aqui reagindo um pouco, mas está em linha com os prêmios deste ano, né? Estamos ali chegando em 80 pontos, 80 para 90 pontos o prêmio de janeiro. Se a gente lembrar, esse ano, hoje, o prêmio de janeiro ficou aí na casa de 100 pontos, mais ou menos. E o custo logístico também bastante volátil, subiu, deu uma acalmada agora, né? Mas bastante incerteza no lado logístico e o custo está mais alto do que o ano passado, bem mais alto. Pode passar, Isa, por favor. Então, aqui a gente tem o nosso faturamento esperado. Você vê que ele está hoje navegando na casa dos 90 milhões de reais. E o que significa esse gráfico? Significa que se a gente fosse fixar 100% da nossa soja, dos contratos de arrendamento hoje, o faturamento com arrendamento ficaria em 90 milhões de reais, 9 milhões de reais a menos do que o da safra anterior. Pode passar, Isa. Então, aqui, mostrando para vocês todos os componentes, a gente não tem nada fixado. Receita bruta de arrendamento estimada na casa de 89,8 milhões de reais para o preço de mercado, os preços de mercado do dia que a gente fez aqui e montou a apresentação para compartilhar com vocês. Pode passar, Isa. Bom, era isso que a gente tinha para trazer do nosso call de resultado de 2022. Abro agora aí para a sessão de perguntas e respostas. A gente tem aqui uma pergunta do Manuel, né? Ele pergunta qual a previsão dos dividendos. Previsão de dividendos. A gente divulgou ontem, né? Então, soltamos fato relevante. A gente vai pagar R$ 1,35 por ação, né? Deve ser pago em duas parcelas, uma parcela dia 28 de março e uma outra parcela menor no dia 5 de maio. Vamos ver se vai entrar mais alguma pergunta. Tem essa pergunta, teve essa pergunta do Manuel. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu passo. Tem uma outra pergunta aqui do Otacílio, acabou de chegar. Olá, bom dia. Qual a previsão de redução das despesas não recorrentes? A gente espera que elas sejam já bem menores em 2023. Não vai zerar ainda. Para 2024, aí a gente já começa a entrar, né, num nível realmente muito baixo de despesa não recorrente, tá? Então, é um negócio que vai... são despesas que estão relacionadas, às vezes, ainda a receitas que a gente tem a receber lá na SLC, por exemplo. A gente tem vários créditos fiscais que estão sendo convertidos em reais, estão indo para aquela conta corrente. Então, elas não terminam, né? Não vão para zero no 2024, mas elas ficam bem menores ali em 2024, que as grandes contas, grandes despesas relacionadas principalmente à reorganização societária, relacionada ao acordo de associação, né? Elas já não estão mais acontecendo, já foram praticamente todas realizadas. Então, a gente espera uma redução grande, sim, para 2023 e uma redução, aí sim, maior ainda para 2024. Chegou mais uma pergunta aqui do Rafael. Bom dia. Quando e como se dará a renegociação dos valores de arrendamento com a SLC? Esse foi um item que a gente... foi uma negociação muito dura ali no momento do acordo de associação, porque pela nossa experiência, a gente como grande operador agrícola, né, a gente arrendava a área de terceiros. A gente percebia que os preços do arrendamento eles foram sempre subindo ao longo do tempo.
Então, o que a gente tentava fazer? Arrendava uma área por 10 anos, por 15 anos e mantinha um preço fixo, né? Então, tem exemplos, por exemplo, uma área que a gente tinha arrendada por 12 sacas de soja por 10 anos. Quando chegou no ano 10 e a gente foi renegociar, o preço do arrendamento foi para 20 sacas de soja. Ele claramente foi ficando defasado ao longo do tempo. Então, isso é uma realidade no setor, é uma realidade que ela tem acontecido até hoje e, de acordo com todas as nossas estimativas de longo prazo, isso deve continuar acontecendo. O preço do arrendamento vai continuar subindo nos próximos anos. Uma questão de um gap entre ganhos de produtividade em toneladas por hectare e crescimento da demanda. Isso demanda novas áreas, isso aumenta o fluxo de caixa de todo o setor e esse aumento de fluxo de caixa, em algum momento, ele sempre flui para a terra. Isso, a maneira como ele flui para a terra é via arrendamentos mais altos. Bom, tendo em vista isso, o nosso contrato com a SLC ele é um contrato de 20 anos, mas ele tem uma renegociação de preço a cada 3 safras, né? Então, a SLC está garantida que o uso da área, garantida que ela vai continuar na posse da área, mas a cada 3 anos a gente tem que sentar, avaliar o que aconteceu com os preços de arrendamento, quanto que eles subiram nesse período e aplicar esse ajuste, né? Então, hoje o nosso contrato está ali em 17 sacas de soja por hectare, e a gente espera que na próxima renegociação ele esteja a um nível maior, né? E essa renegociação ela acontece depois da 3ª safra. Então, quando a gente entre a 3ª e a 4ª safra, a gente vai ter o primeiro período de renegociação com a SLC. Perfeito. Por aqui a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no Q&A, então eu passo a palavra ao Zé Humberto para as considerações finais. Tá ótimo. Bom, muito obrigado por participarem do nosso call de resultados de 2022. Tenham um bom dia. Um abraço a todos. Bom dia a todos.